A hora é agora. Reflexões, planos e ações para estimular o crescimento do Brasil. Quadro A Hora é Agora, para discutirmos ações que possam destravar de vez a economia brasileira e alcançarmos o caminho do crescimento econômico. Hoje estamos recebendo aqui o economista da Infinity Asset, o Jason Vieira, conosco nesse quadro aqui na Rádio Bandeirantes, conversando ao vivo com os ouvintes no estúdio digital da Rádio Bandeirantes, com transmissão também com imagem pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tudo bem, Jason? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Semana que vem é a primeira reunião do ano do Copom. Qual que é a expectativa aí dos economistas? Há espaço para mais redução da taxa básica de juros? É uma opinião dividida. Eu estou vamos dizer, na ponta mais conservadora, mais pela crença do que pela expectativa do que vai acontecer mesmo, mas nós observamos na verdade, eu faço parte de um grupo que a gente chama, é uma brincadeira que tem de mercado financeiro, mas a gente chama Juventude Pro Cautela, que é um grupo que exatamente, todos têm cabelo branco, por isso a brincadeira com a juventude, mas é exatamente uma observação um pouco mais pragmática em relação a essa questão de juros. E nós já há algum tempo vemos alertando que o perigo do Banco Central avançar demais com os juros, dado esse cenário de quase precisão cirúrgica em relação à política monetária, pode ser dele ter que reverter esse cenário lá na frente. O que não é bom, porque o Brasil não precisa mais ter voo de galinha. Para a semana que vem, o Banco Central tem dado sinais meio dúbios. Nós acreditamos que deva ocorrer a manutenção de juros. Mas, dado alguns índices de inflação e o mercado, como tem pressionado muito, inclusive nós tivemos aí dois grandes de mercado ontem, Xavier e Stuba, falando exatamente contra um corte de juros. Então, nós temos pelo menos a premissa de que nós conseguimos falar isso um pouco antes, mas são dois grandes do mercado indicando que o Banco Central não deva ceder a pressões de mercado, porque a curva está pedindo muito, a curva de juros, como a gente diz, está pedindo muito esse corte. Mas, dado o cenário que nós temos agora, não adianta olhar, por exemplo, os últimos indicadores de atividade econômica, que sazonalmente foram um pouquinho piores, mas olhar a tendência para frente. E a tendência para frente é de que a atividade econômica melhore no Brasil, só aguardar esses eventos de curto prazo que nós temos, principalmente relacionados a vírus, isso tudo, como isso pode afetar. Mas, por enquanto, a tendência do Brasil é de recuperação e talvez a taxa de juros já esteja estimulativa o suficiente. Agora, Jason, o Brasil tem uma inflação sob controle, né, um número baixo para os padrões nacionais, né? E, no entanto, embora o Brasil tenha hoje grande parte da sua dívida em reais e não em dólar, né? Mas é claro que quando o dólar sobe, ele provoca alguma pressão inflacionária, né? Tem muita coisa importada, inclusive insumos para produção agrícola, alimentos, etc. E até produtos que são exportados e que ganham com a desvalorização do real, mas usam também insumos importados. Então a cadeia é mais complexa. O dólar está aí 4,20, cai um pouco para cá, sobe um pouco para lá, também por conta de eventos internacionais, né? Os problemas na China, inclusive com o coronavírus, e também essa expectativa nos Estados Unidos, ano de eleição. O dólar pode provocar alguma pressão preocupante na inflação brasileira? O dólar ele já provocou uma pressão que já foi relevante, mas o problema do dólar nunca é o dólar alto, é o dólar subindo. Esse que é o grande problema. O dólar, ou vamos dizer assim, o dólar oscilando muito. Porque a variação cambial, quando ela fica estabilizada, ou seja, nós estamos nessa faixa de R$4. Você tem uma margem ali, né? Essa margem de 4,10, 4,20, isso já começa a reduzir muito o que se pode chamar de impactos inflacionários. Óbvio, você tem uma parcela muito significativa da produção industrial brasileira que é dolarizada, porque uma parte significativa dos insumos aqui no Brasil são importados. O setor agrícola também depende, em grande parte, o que ele consome é em dólar e o que ele vende também é em dólar, só que ele vende aqui no Brasil também, ou seja, ele vende em dólares e vende em reais. E tem muito empréstimo privado em dólar? Tem, mas ainda não é algo que possa ser perigoso. Assim, não está num ponto que possa ser perigoso. Mas a questão do dólar mesmo é a excessiva oscilação. Porque lembrando que nós estamos no Brasil e só lembrar da anedota do posto de gasolina. Toda vez que sobe, você repassa. Toda vez que cai, você segura. E é natural que isso aconteça às vezes no Brasil. Se você tem essa oscilação que não está sendo, apesar de estarmos com uma desvalorização do real bastante intensa, desde que ela não seja muito oscilante, ela consegue se reter em termos inflacionários. Isso não significa que os preços não estejam caros.
A inflação, o problema ela é um movimento. Ou seja, se você subiu o preço e parou, ela não existe mais depois Claro. desse O impacto movimento inicial. parou. Exatamente. Então, por isso que existe uma reserva em relação ao que a gente pode dizer do impacto inflacionário do dólar. Ele é do momento em que o dólar saiu, como por exemplo do ano passado, de 3,70 para 4,20. Aí sim houve um impacto significativo. Quando ele veio de 4,20 para 4, também tem um impacto significativo. Agora ficar entre 4,10, 4,20, 4,10, 4,20, ficar nessa pequena oscilação, não é tão pequena, mas ficar nessa pequena oscilação, existe uma limitação do quanto isso vira inflação para frente. Mas óbvio, sempre gera atenção, porque, por exemplo, o produtor agrícola, talvez o dólar nessa faixa, ele já não seja assim tão maravilhosamente vantajoso, porque o custo dele se eleva significativamente. Muito insumo importado. Não, insumo, implemento, adubo, semente, tudo importado. Aí o que produz, obviamente, tem uma parcela que tem que vender em real. Então não é isso que a gente precisa lembrar, não é sempre que o produtor se beneficia. E o industrial menos ainda, porque nós temos uma parte significativa da empresa, da indústria brasileira, que ela monta, na verdade, até por questões tributárias, ao invés dela produzir, por exemplo, a indústria de eletrônicos no Brasil, em termos de produção local, é incipiente, ela monta muita coisa. Ou seja, ela compra muita coisa da China em dólares e monta aqui no Brasil. E aí, obviamente, qualquer impacto em termos de dólar vai direto para o preço. Em relação à reforma tributária, uma das apostas aí do ano, né? Ontem o presidente Rodrigo Maia falou num evento em São Paulo que ele estima que até abril a Câmara consiga votar a reforma tributária, né? Depende de qual reforma tributária a gente esteja falando, né? Porque tem uma na Câmara, tem uma no Senado e tem uma que o governo está fazendo que não mostrou até agora. Cada vez que uma das três presta, né? Cada vez que o ministro Paulo Guedes fala ele coloca alguma coisa, ele tira alguma coisa. O presidente da República dá um puxão de orelha e fala que não quer CPMF, não quer imposto do pecado. O que o senhor espera aí para esse ano dessa tão falada reforma tributária? E a gente tem ouvido alguns economistas aqui que falam que não vai aumentar tributos, nós vamos reorganizar os tributos, a carga tributária vai permanecer a mesma, mas de alguma forma isso é benéfico. Como explicar isso aí para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Bom, a primeira explicação que a gente precisa dar para o ouvinte é que a carga tributária do Brasil ela não é uma das mais altas do mundo, incrivelmente. Mas o Brasil talvez tenha um sistema tributário mais complexo do mundo que torna aí a carga tributária muito alta. Esse é o grande problema. Ou seja, você tem uma complexidade, um tempo que se leva para mensurar esses impostos que acabam fazendo com que eles fiquem mais caros do que eles normalmente são. Isso é um problema, óbvio. Isso sempre foi e será um problema para o Brasil. Então, um dos pontos iniciais exatamente da reforma tributária é a retirada dessa complexidade, a desburocratização e, principalmente, a retirada de fronteiras tributárias que o Brasil tem. O Brasil não tem divisas tributárias. Uma pessoa que sai com um caminhão daqui de São Paulo para entregar alguma coisa no Nordeste, ele vai passar por certas divisas tributárias que são quase que verdadeiras fronteiras. É uma coisa que trata o empresário quase como um bandido no meio do caminho. E há uma complexidade entre os estados, substituições tributárias, diferenças de cobranças, se cobra na origem, se cobra no destino. É uma loucura isso no Brasil. Você tem que ter um escritório só para pagar imposto. Eu digo isso porque há muitos anos eu trabalhei num banco americano. E nós tínhamos aqui em São Paulo metade de um andar para a área contábil do banco. E quando eu fui a Nova York, no banco também, eu fui descobrir que a área global, excluso América Latina, era menor de contábil, era menor do que a área local de São Paulo, para a gente entender o nível de complexidade da coisa aqui. Então, a reforma tributária ideal vai ser aquela que vai desburocratizar os impostos, vai facilitar a cobrança e, principalmente, vai tirar o imposto da escala. Esse é um dos maiores problemas no Brasil, é o imposto em escala, ou seja, ele cobra da produção desde da matéria-prima até o produto final. Só que no fim, no cerne da questão, não é o empresário que vende da matéria-prima e do empresário que vende do produto final que vai pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto é você, consumidor. Ponto final. Tudo isso é repassado para o consumidor. Daí, quando a gente faz uma observação simples vis-à-vis salário, o brasileiro ele precisa trabalhar muito mais
para consumir a mesma coisa que uma pessoa no exterior precisa. Agora, até em relação aos nossos pares aqui, que são mercados emergentes. Agora, Jesus, você falou que não é uma das cargas mais altas do mundo, mas é aquele negócio, o imposto vale o que ele adquire, não é? Quando você paga muito imposto e não tem retorno, ele se torna muito alto. Não é? Uma coisa, Relativizadamente, claro, ele é altíssimo. Uma coisa é você pagar na Noruega, não é? E não precisar ter plano de saúde, não precisar ter escola particular. Não é? E por essas regiões chega a bater 45%, Não precisa 50%. pagar, claro, não precisa pagar pedágio. Você tem um colchão social de proteção, então a paz social é garantida por aquele sistema e tal. E aqui não, você não tem nada. Aqui o Estado não cumpre a sua função primordial, que é a segurança pública. Nós temos um problema grave no Brasil. Uma coisa que nós precisamos deixar bem claro, eu acho que até em relação à questão de impostos, é que o Brasil tem um problema de dimensões. É o mesmo problema que tem os Estados Unidos, o mesmo problema que tem a Rússia, o mesmo problema que tem a China, o mesmo problema que tem grandes países. É muito mais fácil você falar de um sistema de welfare state, ou de bem-estar social, em países que têm a população do Grajaú. Né? Uma vez eu estava brincando com um amigo meu, já vou avisar, isso é uma brincadeira, porque o meu amigo é uruguaio, a gente tem essa liberdade, mas ele falando assim, que Uruguai é muito melhor que Brasil, porque o Uruguai está bem, né? Uruguai, eu falei, amigo, o Uruguai tem mais vaca do que gente. O Uruguai tem menos, o Uruguai tem menos gente do que a Zona Sul de São Paulo. Foi bem mais... Pô, Santo Amaro. Se você pegar 2 Santo Amaro já dá... São 3 milhões e 500. Então é muito mais fácil você lidar com populações menores. O Brasil tem esse problema continental, mas isso não nos impede, obviamente, de nos compararmos, por exemplo, a um Canadá, que também tem uma grande população e que, obviamente, consegue cumprir muito melhor. Mas, obviamente, isso tudo sempre foi um problema no Brasil. É um problema ligado à corrupção, um problema ligado à malversão do dinheiro público. É um problema de que o brasileiro só entendeu há muito pouco tempo de que o dinheiro público não é de ninguém, é dele. É o serviço que ele está pagando e que ele está recebendo de má qualidade. Gente, faz muito pouco tempo que o brasileiro tomou essa consciência. A gente pode dizer que faz 10 anos, mais ou menos, que o brasileiro começou a tomar de maneira verdadeira esse tipo de consciência, de que o dinheiro público é o dinheiro dele que está sendo mal versado. Ou seja, quando você vai num lugar ali, vai fazer uma massagem, chega a pessoa, te dá 2 apertão de dedo nas costas e fala, acabou a massagem, você não vai querer pagar. Claro. Agora, você tem a rua esburacada, você tem a escola de má qualidade, e você tem já pagou, e né? a segurança, e você já pagou. Já pagou. Agora só te falta reclamar, mas o brasileiro precisa reclamar. E sobre a reforma tributária, eu acho importante a gente notar o seguinte. Ela tem muitas pessoas diziam, mas depois que passar da Previdência, da reforma tributária é fácil. Não. Ela é a mais complexa que tem. Se nós passarmos a tributária, o resto das reformas, eu acho que até a política fica fácil. Porque ela é muito complexa, vai ter choradeira de governador, porque essa ânsia arrecadatória dos governos estaduais é grande, vai ter choradeira de municípios, vai ter uma judicialização muito grande, porque vai ter estado que vai cobrar mercado eletrônico, sabe? A gente vê aí a Amazon entrando no Brasil, a Amazon já está meio que se prevenindo, fazendo centros de distribuição em diversos estados, mas pode ter certeza, eu já tive discussões com alguns escritórios de advocacia exatamente sobre isso. E uma coisa importante que eles citaram é o seguinte, vai ter gente reclamando que mesmo que você tenha o CD lá no Nordeste e saia do Nordeste para o Nordeste, a venda foi feita pelo mercado eletrônico de São Paulo, então quem é que vai cobrar, é destino, é fim, é não sei o quê. Nós sabemos que isso vai acontecer. Mas o importante é que a reforma primeiro traga a desburocratização. Liberar a economia, porque várias atitudes estão sendo feitas que não são muito à vista dos olhos. A equipe que eu falo, uma equipe de excelência que nós temos no Brasil, que é do Ministério da Fazenda, que agora eu sou velho, agora chamo Ministério da Fazenda, mas agora Ministério da Economia, e do Banco Central, com a agenda BC hashtag, né, que o pessoal fala, são de suma importância, elas não aparecem, elas são medidas, na sua grande parte, microeconômicas. O Banco Central tem atacado a questão do spread bancário, ou seja, a diferença que você pega do empréstimo, do que o banco empresta e do que o banco empresta entre si e do que o banco dá para o cliente, mas essas agendas elas estão rodando porque elas são importantes, que elas não rodam via Congresso. Elas não precisam do Congresso, elas estão acontecendo. Agora, nós temos outras agendas do governo que se chocam um pouco e são agendas de mais longo prazo e que são mais preocupantes, como, por exemplo, a agenda da educação, que nós não sabemos qual é. Apesar de toda a polêmica que o ministro Weintraub gera, até agora não se teve um plano nacional de educação de longo prazo.
não se sabe exatamente quais são as travas que se tem dentro do próprio ministério, porque se perde muito tempo com ruído. Então, todas essas complexidades que a gente vai ver, vai ser um problema no Brasil, que se chama produtividade. Ou seja, quando a atividade econômica no Brasil começar a melhorar e o desemprego começar a cair, como nós já sofremos isso no passado, nós vamos sofrer no futuro. Ou seja, mão de obra pouco qualificada, com baixa educação, e isso tudo, se somando, voltando ao nosso tema inicial, que é a reforma tributária, as amarras estão sendo soltas. São as amarras de curto prazo. São as amarras históricas, mas ainda são amarras de curto prazo. O problema vai ser quando as amarras de longo prazo começarem a bater na porta. Claro. Geison Vieira, economista, conversou conosco no quadro A Hora é Agora, aqui da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer. Voltaremos a nos falar em breve aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Grande abraço. Um abraço, obrigado pelo convite. As rádios Bandeirantes e Band News FM propõem o debate para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. A Hora é Agora.